Paz do Senhor Jesus, pessoas que estão entrando, se for de interesse o título, manda aviãozinho, chama os amigos para vir participar. Eu não quero demorar muito não, vou ser bem rápido. Vai chamando os amigos. Eu vou tentar bilíngue, tá? Tentar, porque você sabe que é difícil, né? Mas vamos tentar aqui dar uma comunicação total. Bom? Chama os amigos, manda aviãozinho. Deixa eu ver aqui. Aqui algumas pessoas. Vamos chamando os amigos, pra gente bater um papo rápido. Esperar um pouquinho. Vamos esperar só um pouquinho, as pessoas entrarem. Eu vou tentar salvar depois. Pra ficar, né? Essa live aí salva com esse tema. Então vamos começar. Quero começar lendo um texto da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vou postar aí nos comentários. Então, de novo. Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele vai falar o quê? Peço a vocês, irmãos, por causa da compaixão de Deus, vocês apresenteis o seu corpo em sacrifício vivo, santo, ou santo, né? Tem os dois sinais agora. E agradável a Deus, que é o quê? O culto racional. De novo. Peço a vocês, irmãos, por causa da compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo ou santo, agradável a Deus, que Deus vê e se agrada. Que é o quê? Que é o culto racional para Ele. Esse versículo ele é muito importante, por quê? Nós que somos cristãos, né? Nós somos chamados para viver o ID. O que é o ID? Jesus ele mandou, vai por todo mundo, pregai o quê? O evangelho a toda criatura, não é? Nós que somos da comunidade surda, cristãos, hoje o foco aqui é a comunidade cristã, né, das igrejas das igrejas evangélicas ou católicas que tem o mesmo chamado para a comunidade surda. E que tem um papel importante, esses dois, né? E aí as várias vertentes das igrejas, aí tem os dois sinais também, né? Que é igreja ou igreja. Que tem esse chamado para a comunidade surda, seja ouvinte ou surdo. E dá boa tarde aí para vocês que estão entrando. E há muito tempo eu venho refletindo sobre essa questão. Eu, só resumindo, Vânia, meu sinal é esse, para quem não me conhece. Eu já estou dentro da comunidade surda há 20 anos. Eu comecei muito tempo, porque Deus me chamou.
igual a todo mundo. Começou como? Curso de Libras, dentro da igreja. Eu morava no Rio, né? Agora eu mudei para Brasília. E lá no Rio, depois eu ingressei no curso de Libras do INES. Aí anos depois eu fiz pedagogia no INES também, lá. Ah, tá, desculpa, já boa noite, né? Boa noite, obrigada, Felipe. Obrigada, Felipe. Então depois eu ingressei no curso, né, da faculdade, no INES, pedagogia, né, em âmbito bilíngue. E depois eu fiz a minha pós-graduação, minha pós em letras libras, para a questão da área de interpretação, né, interpretação e tradução. Desculpa que às vezes os sinais vão, porque é difícil falar e sinalizar, tá? Mas eu tô tentando fazer essa live acessível, porque muitas pessoas estão começando agora nessa área, estão começando e muitas pessoas procuram os cursos dentro das igrejas evangélicas. E então, já há 20 anos, né, Deus tem me dado a graça de me dar experiência nessa área. Então, tudo na minha vida, principalmente, é por causa dessa área cristã, evangélica. E Deus me deu a graça também de hoje eu me tornar uma pessoa profissional da área de Libras, para tradução, para interpretação e tradução, trabalhando sempre junto com os surdos, e enfim. Eu sou intérprete de Libras, né? Então, refletindo sobre essa questão, eu faço muitas reflexões críticas da nossa área e vendo, né, com o passar do tempo, as coisas foram modernizando. Ótimo, precisa. Mas eu venho percebendo que tem me dado um incômodo, porque principalmente dentro do âmbito religioso cristão, ou católico ou evangélico. Sempre eu vou falar nesses dois, tá? Crentes e católicos, porque a importância desses dois grupos religiosos é muito importante, inclusive para a formação dos intérpretes, historicamente falando, né? Tem pesquisa, foi a minha defesa, inclusive, provando que intérpretes de excelência começaram, né, dentro das igrejas. Então, naturalmente, dentro das igrejas, para poder atender, né, para poder estar ali com foco com tudo que chega, né, para participar dos cultos, para poder interagir dentro da igreja, precisa de pessoas capacitadas para poder atender os surdos que chegam. E nós, cristãos, ter uma consciência, precisa ter a consciência que nosso serviço é para Deus. Então, esse serviço precisa ser de excelência. Nós não podemos entregar qualquer coisa. Nós precisamos sempre nos capacitar e melhorar. Eu sempre falo nos meus cursos, se Deus chamou você para isso, para a evangelização dos surdos, mas você também tem outra profissão, né, fora da igreja, ser um médico, um enfermeiro, advogado, não importa. Perfeito. Mas se você está dentro da igreja e Deus te chamou para esse ministério com os surdos, precisa se capacitar, precisa aprender, precisa melhorar, precisa conhecimento, atualizar os sinais, né? O seu jeito de interpretar precisa melhorar. E como que consegue isso?
a pessoa precisa do curso de Libras. E aqui eu não vou falar que o professor tem que ser surdo ou ouvinte. Eu não vou falar sobre isso não, tá? Eu não vou entrar nessa área. Eu estou falando do curso de Libras em geral. Se o professor é surdo, se o professor é ouvinte, não é esse o foco. O foco é o currículo que está sendo entregue para as pessoas que estão dentro das igrejas, buscando formação de Libras. E aí eu vou defender isso porque muitas pessoas ignoram a formação das pessoas. Os surdos estão dando oi, tudo bem? Oi para os surdos, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos. E muitas pessoas ignoram essa formação. Então, eu quero falar que dentro da pedagogia existe a formação informal. E essa formação informal, ela também está dentro do campo dos estudos de aprendizagem, de aquisição de aprendizagem. Então, isso não é menor, não é. Conhecimento a gente adquire. E hoje, muitas pessoas que estão dentro da igreja têm formação, sim. Oi, Lua. Tudo bem? Minha amiga de dança. Interpretar louvor. Então, muitas pessoas buscam isso. Ok. E aí você começa como todo mundo, aprende o alfabeto, A, B, C, vai aprendendo, vai caminhando, né? Eu sempre falo nos cursos de Libras, a pessoa quando chega, eu fico meio, é difícil. Eu falo, calma, vocês é igual bebê, nasceu agora para a língua sinais. Fica calmo, vai aprender, calma, vai conseguir. Aos poucos. O bebê não nasce falando, né? Ele vai adquirindo a língua naturalmente, com repetição, com aprendizado, e é igual. Só que cada um tem um tempo dessa aprendizado. Então começa lá, alfabeto, números e vai. Só que nós estamos errando uma coisa. Os cursos de Libras dentro da igreja tá ficando muito profissional. O foco profissional. E nós estamos esquecendo e errando o quê? De dar uma formação ministerial. São 2 momentos. O primeiro momento é o quê? O curso, a grade. Aquisição da língua, né? Da linguagem. Da cultura surda. Saber quem são essas pessoas. Legal, isso é importante. A pessoa vai estudar, vai aprender, vai desenvolver. Ótimo. Tem pessoas que procuram os cursos de Libras na igreja que não é cristã. Eu já tive vários alunos que não eram da minha igreja ou que não eram cristãos, era de outra religião. Tudo bem. Mas no final, precisa ter um foco, o quê? Na formação de intérpretes que vão servir dentro do ministério. E é aqui que a gente está falhando de verdade. Aqui está faltando formação, entendimento do papel do intérprete, que eu chamo, que inclusive está na minha monografia, dos tios vocacionados. Sinal, dos tios vocacionados. Sinal. Que eu chancelei esse sinal, os tios vocacionados. Tá faltando a formação aqui. Sabe por quê? O que está acontecendo? Hoje o foco é na língua. Hoje tem uma exaltação da língua, uma exaltação da performance.
O foco tá na exaltação da pessoa. O foco tá na janelinha, né? Na transmissão do YouTube, do Instagram, do Instagram, janelinha, então precisa mostrar. Precisa, tá certo, só que o foco não é a língua. O ministério não é língua, não é ministério de Libras, não é, desculpa. Eu sei que hoje tá aí se espalhando isso, ministério de Libras, não é o foco a língua, o foco é o surdo. De novo, repetição, é educação. O foco não é a língua, o foco é o surdo. Então a gente está formando pessoas fluentes em língua de sinais, mas cadê o surdo? Evoluindo como cristão dentro das igrejas. Né? Desculpa, eu parei para ler um pouquinho aqui. Então, tá faltando a gente formar servos. Nós, dentro da igreja, não é um tradutor, intérprete só. O papel principal nosso como cristão é servir. Então, eu, a Vânia, sirvo aonde? No Ministério com Surdos da minha igreja. A Igreja Batista Atitude, o sinal. Igreja Batista Atitude, o sinal é esse. É o ministério incluir. Incluir. O ministério da minha igreja. A minha igreja. Então, o foco não é a língua, não é só. Olha o que eu tô falando. Eu não tô menosprezando a língua. Eu só tô falando que nós estamos invertendo. Estamos dando foco na língua e estamos esquecendo do surdo. Estamos esquecendo que esse surdo que chega nas nossas igrejas precisam conhecer Jesus. Às vezes um surdo vai ser tocado por uma pessoa que, a língua de sinais, mas dá atenção, cuida, tem boa vontade, tem interesse na pessoa surda, na família dos surdos, nos parentes, né, dos surdos. Então, hoje eu vejo muito curso. Hoje eu vejo muitos cursos. Como traduzir louvores em tantas etapas. Como melhorar a sua tradução. Curso de Libras com foco, com a interpretação dentro das igrejas evangélicas. Ótimo, precisa mesmo. Mas eu vejo também muitas pessoas explorando financeiramente essa área, porque as pessoas querem ter interesse. No passado, quando eu comecei, não tinha um leque para eu buscar formação. Hoje você abre a internet, tem vários cursos, né? Então a gente tem que saber pessoas que de verdade têm uma vida no altar, porque não é só técnica que vai ajudar você e o seu ministério. São várias pessoas que me procuram falando que o ministério como que tá assim, problema assim. Mesmo problema. Mesmo problema.
Sempre pessoas estão me procurando. Eu faço o que com isso? Eu faço o que com aquilo? Faz o que? Faz o que? Como que eu vou agir? Sabe por quê? Essa insegurança, sabe por quê? Não sabe o que fazer, porque está faltando o principal, que eu li em Romanos capítulo 12, a sua vida no altar do Senhor. Porque se Ele chamou, Ele que vai fazer acontecer na sua vida. Está preocupado em performance, em eloquência, está esquecendo da base, que é oração, que é saber onde o surdo, aí especificamente o surdo, mas as pessoas com deficiência no geral, onde encontrar o surdo na palavra de Deus? Como que o surdo é o plano de salvação para a vida do surdo, onde, como ele saber, como explicar que naquele dia os surdos vão ouvir. Ai, não se fala isso pro surdo, porque a cultura... Eu não estou falando de cultura do surdo, eu estou falando de Bíblia, cultura própria do céu. E como é que se cria essa consciência no surdo para ele saber que a cultura do mundo é uma coisa e a cultura do céu é outra coisa? Que Deus tem um plano. Salatiel, amigo aqui de Brasília, tudo bem? Desculpa, esqueci teu sinal. Então, como saber essas estratégias para os surdos saberem que a salvação é para eles também? Como fazer quando chegar o dia que não conseguir, tem barreiras no ministério? Vai fazer o quê? Nós estamos esquecendo o básico: orar, jejuar, ler a palavra de Deus. Salatiel. Certo, responde aí. Então, como saber? Então, perfeito, curso de Libras, é importante. É preciso só o básico do curso de Libras, não. Pessoa ouvinte que está começando, precisa sim, precisa, mas isso não é o mais importante. Onde, Pai do Senhor, Ioná, Ioná ouvinte, Ioná, cadê os momentos de oração com o ministério, de jejum, de propósito, de oração de joelho? Muitos surdos não oram de joelhos. Falta. Oi, Marcela. Surda também. Muitos surdos aqui na live. Obrigada. Desculpa. Tô aqui o... Tá, muitos surdos não sabem orar de joelho. Não conseguem orar de joelho. Por quê? Não tem exemplo. Aí, o tempo que podia estar aprendendo coisas espirituais, esse surdo vai ficar dentro da igreja, junto com o ouvinte, reclamando das coisas que estão acontecendo, dos problemas, do que orar, jejuar. Esse surdo vai reclamar do irmãozinho que começou agora e está com a língua de sinais aqui, porque ele quer o intérprete. Porque esse surdo está acostumado que precisa ser o intérprete. E esquece que tem pessoas voluntárias que estão dando a vida para que esse surdo, ele conheça Jesus de verdade. Então, ótimo, nós temos vários modelos de pessoas que estão aí há anos oferecendo curso de Libras, né? Nós temos aí o Valdir
Balbueno, quem não conhece, ele assim, o que mais eu tenho afinidade e conheço ele há muitos anos. Ele, quando eu comecei, ele já estava aí, ó, postando coisas. Eu usava e uso até hoje os vídeos dele, né, para dar aula de Libras, como que faz uma tradução, uma interpretação. Eu tive a honra dele me convidar para participar de alguns projetos dele. E eu me senti muito honrada, de verdade, porque é uma pessoa que já está há anos fazendo isso. Tem pessoas novas agora também, que dá para ver que tem compromisso com Deus, que tem a vida de verdade no altar. Mas eu vejo também pessoas que só têm um interesse financeiro. Porque não está dentro da minha igreja, não tem um ministério, não sabe como que é. E outras pessoas, e as pessoas que já estão no ministério, o foco tem sido só a fluência da língua e está esquecendo do servo. Então eu comecei falando isso sobre a questão de Romanos capítulo 12, que a gente não pode esquecer que se Deus chamou, nós precisamos compreender que nós somos mordomos, que é igual servos. Não importa se é famoso, se já botou a cara, televisão, interpreta em programação de televisão, governo. Isso é o profissional interno. Mas o principal papel do cristão é ser crente. Ter atitudes de cristão. Ter um comportamento de cristão em qualquer lugar. Meu ministério não está restringido dentro da igreja. Meu ministério é dentro da igreja e fora, principalmente fora da igreja. Porque o meu modelo é Jesus. Meu chamado é dele. Ele vai fazer cumprir tudo que eu preciso na minha vida. Então, forme sim língua de sinais, tente melhorar a cada dia, mas não esqueça que principalmente o seu papel é de servir. Servir, como falei, vou repetir, aos surdos, a família, a comunidade, nós servos. Eu quero ser referência de uma pessoa que vive para pregar a palavra de Deus mais do que o meu papel profissional. Meu papel profissional é só um complemento. Ele é um reflexo do que a minha vida particular com Deus. Ele vai mostrar que Deus me chamou para esse propósito. Então, os cursos de Libras dentro da igreja precisa compreender que lá no final não é só ensinar sinais bíblicos, que isso não vai adiantar. É compreender como ter uma vida cristã de verdade. Como é servir dentro da comunidade surda. Como, no dia que for difícil, eu acho que é só eu que várias vezes penso assim, vou desistir, não quero saber disso. Ai, tô de saco cheio já. Eu acho que é só eu que fico maluca assim, falando, não quero. São os dias difíceis. Mas aí faz o quê? Deus lembra que me chamou. Eu lembro que Deus me chamou para esse ministério. E aí eu me sinto... E aí não dá para fugir. Não dá para fugir. Tem uma música antiga que fala assim, que o pardal, ele encontrou uma casa. E a andorinha encontrou um ninho.
ninho, né? Lavei. Descanse. E aí depois fala, eu encontrei o seu altar. Eu encontrei o altar de Deus na minha vida. Se a pessoa que faz o curso de Libras dentro da igreja é para uma área social, ótimo, os surdos precisam desse atendimento na sociedade. Nós precisamos dar formação para a maior quantidade de pessoas possível. Porque nós sabemos que o surdo tem essa comunicação na sociedade difícil, né? Então, se pessoas têm interesse social, perfeito, precisa, venham, aceitamos. Mas se você sabe que é um chamado, então precisa ter esse olhar. E você que hoje organiza os cursos de Libras dentro das suas igrejas, por favor, reveja os seus currículos, que já deve ser maravilhoso, top. Mas pergunte ao Senhor se está dentro do propósito dele para a formação dos tios vocacionados. Eu vejo hoje muitas pessoas, depois da pandemia, por causa da janelinha, aparecer. Amor, tá olhando. E os surdos? Como está a saúde ministerial dos surdos e dos intérpretes dentro das igrejas, dentro do ministério? Obrigada, Eni. Quanto tempo, né? Como? Então, esse é o meu incômodo. Precisamos rever esses currículos, ver se a pessoa falar, eu estou sentindo tocada, sendo chamada para isso. Então, eu falo igual Jesus. Pegue a sua cruz e me siga. Olha, procure pessoas, quanto tempo permanece firmes. Até hoje. Eu tenho várias referências de pessoas que estão firmes até hoje, mesmo tendo as dificuldades, os problemas, tudo, vocês já sabem, eu não preciso ficar falando nada, não preciso. A live hoje não é para isso. Mas quantos desistiram ou quantos estão se aproveitando disso para conseguir sua questão particular e estão esquecendo do sujeito surdo? Porque falta base, falta referência, falta pessoas para que elas possam se espelhar e querer fazer igual, não só na língua de sinais, mas principalmente como uma vida cristã. Essa palavra de Paulo, eu tenho muito temor de falar, porque eu estou muito, muito longe de ser igual a Paulo. Falta o discipulado, Richard. Verdade. Falta a formação e falta o discipulado depois, porque isso é contínuo, é eterno. Né? Porque, às vezes, o próprio líder está mais preocupado com a performance do que cuidar das ovelhas. Pastor não é só o que está consagrado no altar, o que é o líder da igreja, não. Cada um de nós somos pastores, nós cuidamos de pessoas também. Então, nós precisamos. Como eu estava falando antes, eu tenho muito temor dessa frase de Paulo, que eu estou muito distante disso. Mas Paulo fala o quê?
Vocês precisam ser meus imitadores. Copiem a mim, Paulo fala na palavra. Copiem a mim, porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Então, será que eu e você, como líder de ministério, podemos falar isso igual Paulo? O que está faltando? O que está faltando para eu e você, como líder de ministério, falar a frase de Paulo? Vocês me imitem, porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Isso é muito sério. Jesus, quando chama a gente para uma obra, isso é muito sério. Eu costumo falar que aquele que botou a mão no arado, no serviço do Senhor, não pode olhar atrás. Porque se olhar atrás, se transforma o quê? Estátua de sal. Lembra quem se transformou em estátua de sal? A mulher do quê? De Ló. Né? Deus avisou. Deus chamou. Sai para fora da cidade. Sai, não olha para trás. Sai, sai. Vaza, como fala lá no Rio. Vaza, 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 vaza. Vambora, vambora. Não olha para trás. Vai embora só vai embora. Não olhe. A mulher fez o quê? A esposa de Ló fez o quê? Olhou para trás. Quando ela olhou para trás, já era. Mudou. Estátua de sal. Você que um dia levantou a sua mão e falou: Senhor, eis-me aqui. Já era. Não pode olhar atrás. E tem muitas pessoas na liderança, dentro de ministério, que já é estátua de sal e não percebeu. Que só reclama dos problemas, só reclama das dificuldades que todo mundo tem. Você tem um momento sim de reclamar, de por que está acontecendo isso? Por quê? Por quê? Ok. Mas isso não pode ser eterno. E para mim, Vânia, isso é uma opinião minha. Isso é Deus, eu no meu particular com Deus, que Deus falou comigo. Deus não me chamou para eu ficar calada. Enfim, eu tenho muitos incômodos dentro de mim. Vários incômodos. De vez em quando eu lanço alguma coisa. Mas eu acredito, de verdade, que Jesus está voltando. Eu acredito que Deus tem um plano para a comunidade surda. E a minha oração é que nós já estamos percebendo que o avivamento está próximo. E eu creio que a comunidade surda vai experimentar esse avivamento também. Eu creio que surdos vão ter experiências profundas com o Espírito Santo. Eu acredito que surdos vão ter visões. Eu acredito que os surdos vão falar em outras línguas de sinais de outros países para evangelizar. Deus vai dar o dom. Eu acredito que Deus vai chamar homens, mulheres, pastores, missionários, evangelistas. Deus vai capacitar. Não é só, porque é surdo. Não é porque só é surdo, é porque Deus vai capacitar pessoas surdas e ouvintes para evangelizar em língua de sinais. Eu quero finalizar falando que eu estou repetindo isso e eu vou repetir. E eu não estou nem aí se estão gostando, se não estão gostando, mas Deus tem me mostrado isso muito forte. Essa questão do foco da língua, né? O surdo está sendo esquecido para dar o foco. Porque eu tenho que ter a língua de sinais perfeita, porque o surdo merece. O surdo merece mesmo oferecer o melhor. Mas olha, não esqueça que você não serve primeiro o surdo, não. Primeiro, nós servimos a Deus. Nós somos mordomos, servos de Deus. Para quê? Para a comunidade surda. Então, por causa de Deus,
eu compreendo que eu preciso me esforçar, melhorar a minha língua de sinais, o meu jeito de servir, o meu jeito, a minha intimidade com Deus, para eu conseguir ter um serviço de excelência para a comunidade surda. E aí, eu quero só lembrar que dentro da comunidade surda tem uma briga para falar que ouvinte não pode criar sinal porque o surdo é o dono da língua. Desculpa, o dono da língua é Deus. Ele criou as línguas. E quando ele criou as línguas, vocês sabem porque a história lá na Babel, os homens estavam muito orgulhosos e queriam fazer uma torre que tocasse o céu, não é? Vamos construir uma torre para chegar até o céu. Deus olhou, fez uma reunião no céu e falou: que é isso? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Não, vamos lá e vamos confundir eles. E aí o que aconteceu? Saíram os grupos falando em línguas diferentes e começou essa falta de comunicação entre nós. E a palavra de Deus fala o quê? Que Jesus só vai voltar no dia que todo mundo ouvir, o mundo souber, né? Souber de Jesus. Mas como vai... Olha a dificuldade da gente evangelizar povos distantes, países minúsculos, línguas, 400 mil línguas que tem no mundo. Como? Olha a dificuldade. A língua, na verdade, foi algo que deu confusão. E continua dando confusão dentro da comunidade surda. Dando separação de ouvintes e surdos, que são irmãos em Jesus Cristo. Vai para a internet para falar da opinião de que não mexe na cultura, não mexe na minha língua. Crentes, surdos e ouvintes defendendo isso. Crentes, desculpa, não conhece a palavra de Deus. Estão perdendo tempo com essa discussão e milhares de surdos não conhecem Jesus. O que importa se você usa igreja ou igreja? Se você usa santo, santo ou santo. O que importa, como Paulo falou, é que o evangelho seja pregado. O que importa é que todos conheçam a Jesus como único Salvador. O que importa é que Jesus vem. E se nós continuarmos com essa discussão de que quem cria a língua é surdo ou ouvinte, enquanto a gente poderia estar evangelizando pessoas para conhecer Jesus, isso está sendo anotado no céu. Não podemos perder tempo. Jesus vem. E a minha oração é: aviva a comunidade surda, Jesus. E comunidade surda não é surdo. Comunidade surda são todas as pessoas que participam, né, da comunidade, que é amigo, familiar, comunidade. Não é surdo. Comunidade somos todos nós. Jesus está nos chamando para despertar. Jesus está nos chamando para a gente ir pregar a palavra de Deus.
E precisamos parar de perder tempo com essas bobagens. O dono de tudo, da língua, da minha vida, da sua vida, é o Senhor Jesus. E eu espero que os cursos de Libras das nossas igrejas foquem na formação espiritual das pessoas que vão estar traduzindo e interpretando. É o desejo do meu coração. Porque aí vai parar essas brigas que tem dentro dos grupos de intérpretes. O que quer aparecer, o que quer mostrar, o que quer fazer. Ninguém quer varrer, só quer mostrar. Ninguém quer lavar banheiro. Ninguém quer servir nos bastidores. Se hoje Deus falar assim, ó, você não vai interpretar não, você vai ficar um tempinho só servindo assim no oculto. Você faz o quê? Só para refletir. Seu ministério é o quê? Se Deus hoje te chamar para, igual Elias, vai para a caverna, fica lá um pouquinho, eu vou tratar de você, eu vou cuidar de você. Deixa eu tirar isso aqui, ficou um brancão aqui na minha cara. Eu vou cuidar de você. Como que vai ser isso? Só dá para participar do ministério se você aparecer? Se nós tivermos pessoas maduras espiritualmente, a gente não vai precisar se preocupar com escala de interpretação do mês. Se nós tivermos pessoas maduras espiritualmente, a gente vai precisar se preocupar se o irmãozinho está aprendendo, precisa ter paciência com ele, ou se o outro é fluente, ou se, enfim, se o pastor está entendendo, se o pastor não está entendendo. Muitos líderes doentes porque está faltando comunhão. Tem muita gente fazendo lanches, que é importante, diversão, passeio, é importante, comunhão. A minha igreja, ela defende essa comunhão. Nós estamos em contato sempre. Nossa igreja é uma igreja em células, né, em grupos, temos. Mas, se nós não tivermos um momento para leitura da palavra, oração, orar uns pelos outros, vamos continuar mesma coisa. E isso significa vida de surdos perdidas, vidas de intérpretes perdidas, pessoas que se desviam, pessoas magoadas, pessoas que continuam, mas dentro tá duro. Então, por favor, vamos acertar o alvo. O alvo principal é Jesus Cristo. E o nosso chamado é a comunidade surda. Não é a língua. A língua é um recurso para nós usarmos para evangelização, discipulado, exortação, profecia, oração e intercessão. E tradução e interpretação. Amém? Falei muito, falei que ia ser resumido, mas eu vou deixar essa live salva para vocês refletirem. Jesus está voltando e nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos cumprir o nosso papel do id, do ir,
e falar de Jesus a todas as pessoas. E se Deus nos chamou e nos capacitou na língua de Sinai, seja... Ou você que está começando, está aqui, ainda está no processo, não importa. Coração. Mas não se acomode. Não se acomode. Porque você não está servindo ao surdo. Primeiro, servimos ao Deus, ao Rei, que nos chamou para servir os surdos. E a comunidade surda. Amém? Deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa aqui rapidinho. Muitas vezes os intérpretes esfriam, vezes porque tem pouco surdo. Isso é muito triste. Esquecem que devemos servir e amar um surdo como se fosse muitos. Exatamente. Um surdo é uma semente. Uma semente, ela pode multiplicar. Não é isso que a palavra diz? A 100 por 1. Ela pode multiplicar. E ela vai multiplicar tantas vezes quanto ela for cuidada e ela for discipulada a partilhar isso com os outros. Porque às vezes a gente pega esse surdo também e coloca ele embaixo do braço como se fosse nosso. Ah, é o meu surdo. Não é meu, não é seu, é de Deus. Não é meu, não é, o surdo não é propriedade minha ou sua. O surdo é um indivíduo. Nós somos apenas um mediador. Só. Mediador aqui. Mas ele tem livre acesso ao Deus. Deus sabe língua de sinais. Deus sabe língua de sinais. Sabe. Então, o surdo precisa saber disso. Para ele ser independente. Nós não queremos surdos dependentes. Isso cansa. Intérprete dependente, surdo dependente. Nós não queremos isso. Queremos pessoas independentes. Que saibam, no momento de dificuldade, buscar a Deus. Exatamente. Não tem surdo dentro da igreja, você evangeliza. Se você sabe, você evangeliza. Isso não é impedimento. Como eu falei, o principal é a evangelização, não é a igreja. A igreja é o lugar que a gente se reúne para a gente se abastecer e evangelizar fora. E cuidar do que estão de dentro. A gente não pode esquecer das pessoas que estão dentro. Cuida, contato, comunhão, oração. Para quê? Tá pronto para fora. Né? O que mais? Então, acho que é isso, né? Acho que tá pronto. Tem aqui a Paula Araújo, ainda tá aí? Paula Araújo. Acho que não, já saiu, né? Então, é isso, minha gente. Então, é isso. Eu já fiquei, não sei nem quanto tempo que eu tô aqui. Eu espero que Deus fale no seu coração. Eu sei que muitas coisas que eu falei não vai agradar a todo mundo, mas de verdade, eu estou num período da minha vida que eu não posso mais perder tempo. Aquilo que Deus me mostra, eu preciso falar. Deus me chamou para falar. E Ele tem me cobrado isso. Eu tenho ficado incomodada. Deus me chamou para falar. Deus tem me avisado. Deus tem usado outras pessoas para me dizer que eu preciso me posicionar em alguns assuntos. E são assuntos que são delicados. E de verdade, hoje, eu quero de verdade agradar o meu Deus.
porque eu sei de onde Ele me chamou, eu sei o que Ele tem feito na minha vida, eu sei que Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. E eu me sinto muito emocionada e grata a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Eu não mereço, mas não é por merecimento, é por graça. Então eu só posso continuar falando, Jesus, eis-me aqui, eu vou. Às vezes a gente é meio rebelde, fala, não quero, né? Tá difícil, vou desistir. Mas a gente para, respira, Deus usa pessoas para falar com a gente, Deus usa a palavra dele, Deus fala no coração, a gente recebe aquele ânimo, continua. Porque a gente não pode parar. Nós não podemos parar. Aproveite as suas redes sociais para falar de Jesus. Se você que está aqui é cristão, conhece a palavra de Deus, por favor, pregue a palavra de Deus. Fale de Jesus. Fale do amor dele. Fale do testemunho que você está vivendo. Para que outras pessoas vejam e queiram o mesmo Jesus que o teu. Fale de Jesus. Deixa Deus usar a sua vida. A gente não pode mais ficar acomodado. Bom? Então é isso. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Vou fazer uma oração para a gente terminar. Agradecendo a participação de vocês que estiveram aqui até agora. Tá bom? Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por esse momento. O Senhor sabe o quanto que eu fiquei relutando para colocar esse tema. O Senhor sabe que eu sou espontânea, mas eu não gosto muito de ficar live. Eu não gosto. Eu gosto de fazer aquilo que o Senhor me chamou. Mas eu estou aqui para cumprir a sua vontade na minha vida. Para falar aquilo que o Senhor me deu. Para compartilhar. Então, Senhor, eu fiz agora a sua vontade. E eu peço que o teu Espírito Santo venha tocar o coração das pessoas que precisavam assistir essa live. Eu peço que o Senhor possa transformar, Senhor Jesus Cristo, o coração, meu Pai, das pessoas, que elas venham ter compreensão daquilo, tudo que foi falado aqui. Deus, eu quero pedir ao Senhor, aviva a comunidade surda do Brasil. Deus, nós sabemos que o Senhor está voltando. Oh, Jesus. Aqueles que têm te buscado, Senhor. Aqueles que têm se humilhado diante do Senhor. Tenha a compreensão de cada vez estar mais perto, Jesus. A sua volta. Nós estamos ansiosos pela tua volta. Mas nós sabemos também que antes disso, o Senhor vai fazer cumprir todas as promessas, Senhor. Todas as promessas que foram liberadas para a nossa nação. A nossa nação, meu Pai, tem promessas que estão aguardando o seu já. E eu creio que está muito perto isso de acontecer. Então, por favor, Jesus, que a comunidade surda não fique de fora desse seu mover. Que a comunidade surda, meu Pai, possa experimentar, meu Pai, esse avivamento, essa mudança que o Brasil vai experimentar. Essa mudança, meu Pai, espiritual na nossa nação. Deus, cuida, meu Pai. Se nós, ouvintes ou surdos, temos falhado, meu Pai, na nossa missão do servir, do ID, meu Pai, de pregar o evangelho aos surdos, à família dos surdos, de cuidar. Pai, eu peço, por favor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós que temos falhado, meu Pai, na missão que o Senhor nos deu, que o Senhor confiou. Por favor,
Deus. Eu peço que o Senhor venha incomodar aquelas pessoas que se foram, que elas sintam saudade, meu Pai. Sintam saudade daquilo que o Senhor deu como presente, meu Pai, para elas. Deus, que o Senhor visite agora, meu Pai, meus amigos, que se foram, que se desviaram da casa do Senhor por alguma mágoa, por algum entendimento, por falta também de... Porque nós, como igreja, falhamos, meu Pai, de cuidar dessas pessoas, e elas se foram. Pai, eu me coloco aqui, meu Pai, pedindo perdão ao Senhor, porque nós temos falhado como igreja de Jesus aqui na terra. Nós temos falhado na nossa missão, Jesus. Por favor, Deus, por favor, nos dê uma oportunidade, meu Pai, de cuidar dessas pessoas. Só o Senhor pode tocar neles agora. Meus amigos intérpretes, meus amigos surdos, familiares de surdos, Senhor, por favor, que o Senhor, meu Pai, cuide deles. Que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor venha nos ensinar. Que o Senhor, meu Pai, possa nos dar compreensão, meu Pai, do que nós viemos, do nosso papel aqui, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, nós precisamos da sua ajuda. Porque é difícil o ser humano, meu Pai, sentimento, cada um tem um jeito diferente. Às vezes a gente é grosseiro, às vezes a gente não sabe, meu Pai, como falar, como agir. Às vezes, Senhor Jesus Cristo, a gente não tem paciência uns com os outros. Às vezes, Senhor, os problemas nossos particulares interferem, meu Pai, no nosso ministério. Ó Deus, por favor, por favor, por causa do teu sangue, que nos cobre agora de todo o pecado, eu peço, nos ajude, meu Pai, a encontrar o caminho certo, nos ajude a fazer o que é certo. Ó Pai, que a gente pare de pedir, Senhor Jesus Cristo, para ser reconhecido, que a gente pare de ficar brigando com nossos líderes nas igrejas, que a gente aprenda, meu Pai, a buscar em Ti a solução para tudo que a gente precisa. Porque o ministério, Senhor, não é nosso. Porque, meu Pai, o surdo não é nosso. Os intérpretes não são nossos. Não é nada, é nosso. Tudo é teu. Tudo é pela misericórdia do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Deus. Nos ajuda, Pai. Ó Deus, fala conosco. Mostra onde nós estamos errando, Deus. Mostra o que nós estamos fazendo de errado e nos ajuda a consertar. Nos ajuda a sermos humildes, meu Pai, a reconhecer os nossos erros e querer mudar para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, abençoa a comunidade surda do Brasil. Aviva, Senhor, a comunidade surda do Brasil. Chama esses surdos, meu Pai. Chama eles. Porque às vezes também a gente tenta fazer de tudo na nossa limitação. Parece que nada acontece. Então, meu Pai, quando a gente age e nada acontece, só o Teu Espírito Santo para convencer o pecador. E eles são Teus. Para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Até a próxima.